Entre ter razão e ser feliz, o que você quer? Por isso que nós temos o país que mais tem acidentes automobilísticos do mundo, um país onde mata as minorias, um país onde as mulheres ainda estão engatinhando nos seus direitos. A gente tem que tirar aquela coisa que está só formalizada para que a gente coloque em prática. E aí é preciso que as pessoas tenham conhecimento. Por isso que esse meu papel, o seu papel é importantíssimo, o da EJUP, mais ainda, informar. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso EJUPcast. É o podcast da EJUP, Escola Jurídica. No episódio de hoje, estamos recebendo com muita honra o Dr. Jarbas Bezerra. Dr. Jarbas Bezerra, que é juiz emérito do Tribunal de Justiça, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestre, doutor, com inúmeras obras publicadas, muitas delas, ou a grande maioria, voltadas para o tema da cidadania. Jarbas, é um prazer enorme receber você aqui no nosso podcast hoje. Eu queria que, antes da gente começar a conversar, você cumprimentasse aí a nossa audiência que tem nos prestigiado assistindo os nossos episódios de podcast semanalmente. Eu agradeço, o convite formulado por vocês. A EJUP, uma escola que está dando muito o que falar, de bem, que está trazendo temas voltados para a sociedade. E é sempre bom, falarmos sobre esses temas. Estou aqui à sua disposição. Pode me perguntar o que você achar que deve perguntar e a gente vai ter uma boa conversa, vai ser super proveitoso. Que bom. Estou muito feliz com você aqui hoje, prestigiando o nosso podcast, viu, Jarbas? Eu acompanho a sua trajetória já há muito tempo. Eu me recordo que eu era aluna da universidade, estava deixando a universidade, você já lecionava naquela época, eu acho que talvez como professor substituto. Me recordo você bem novinho, Jarbas, já lecionando, ou seja, você tem uma carreira muito bonita na área jurídica, seja como professor, seja como juiz, em que trabalhou quantos anos você ficou na magistratura, Jarbas? 34 anos e meio. 34 anos e meio, uma vida, É uma vida. E eu sei que você atuou muito tempo com direito militar, inclusive é uma marca, assim, da sua trajetória, Então, para a gente começar e falar, quando a gente fala aqui na escola jurídica, a gente fala muito para aquele profissional da área jurídica que precisa se qualificar, que tem vontade de aprender mais, E aí, qual a diferença existente entre a justiça comum e a justiça penal militar? O que é que... E aí, ainda talvez na mesma resposta, você possa nos dizer o que é que leva um cidadão, alguém, a ser julgado pela justiça comum ou não, ou ser julgado pela justiça penal militar? Muito boa a sua pergunta, Rossana. Você colocou muito bem. Primeiro ponto, a gente vai falar de uma justiça extremamente desconhecida, que é a justiça militar. Então nós temos a justiça militar dos estados, que ela julga os policiais militares, a polícia militar e o corpo de bombeiros. E nós temos a Justiça Militar Federal, que julga os membros do Exército, Marinha e Aeronáutica. Cada estado da federação, ela tem uma vara que é competente para julgar os crimes militares. Primeiro ponto, você como eu fizemos a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e nós nunca sequer pagamos direito penal militar e direito processual penal militar. E nós temos um Código Penal Militar e um Código de Processo Penal Militar. Então, a primeira competência é o seguinte, saber quem é julgado pela Justiça Militar. A regra geral no Estado são os policiais militares, do soldado até o coronel, seja ele da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros. Então, eles têm uma legislação própria.
eles só respondem na justiça militar por aqueles crimes que estão definidos no Código Penal Militar. Vamos dar um exemplo. O crime de deserção só pode ser praticado por policial militar, certo? Um crime de extravio de arma, um crime de desrespeito a superior. Há algum tempo atrás, os crimes de homicídio, quando os policiais militares matavam civis, eles eram julgados pela justiça comum, no júri. Veio uma legislação própria e não tem mais essa competência. O policial militar que pratica um crime contra um civil, ele é julgado, a regra geral, se for homicídio, no tribunal do júri. Ainda que esse crime seja cometido fora do horário de trabalho ou fora do expediente, seja cometido na vida comum desse militar? Por exemplo, se um policial militar no exercício da função mata outro militar, ele é julgado pela justiça militar. Ele tem essas nuances. Por isso que é importante as pessoas estudarem e alguém que tem um certo conhecimento. Eu acredito que eu tenho um certo conhecimento porque eu passei 27 anos lá, nesta vara. Deu para aprender alguma coisa. Eu acho que deu para aprender alguma coisa. Exercitar alguma coisa. Então, a diferença é essa. Tem suas nuances, porque às vezes você observa um fato, você pensa que pode ser um crime militar, não é. E às vezes você pensa que é um crime comum e é um crime militar. Então, depende de cada situação. A regra geral é essa. Se o militar pratica um crime, em regra, na instituição, dentro da instituição, a regra geral é que seja um crime militar. Mas pode acontecer também no policial militar, no exercício da sua função, ocasionar uma lesão na prisão de alguém. É um crime militar, porque está lá a lesão corporal também. Então, tem que se aferir caso a caso. Por isso que é importante que as pessoas possam ter conhecimento. Eu já conversei com a coordenação do curso e até me dispus a, se quiserem realmente colocar o penal militar, o processual penal militar, eu vou me engajar de passar isso para alguns professores para que possa. Porque, vou dar um exemplo comigo, eu passei 8 anos, eu fiz um concurso, eu fui antes promotor de justiça 1 ano, fiz concurso para juiz. Quando entrei na magistratura, passei 8 anos no interior. Quando eu vim para Natal, eu vim ser juiz da 3ª Vara Criminal, que era o responsável pelos crimes militares. E eu nunca tinha estudado penal militar nem processual penal militar. Naquela época, em Natal, as livrarias não tinham livros dessa área. Eu tive que ir para Rio. Provavelmente nem para o concurso, né? Nada, porque eu acho que não caía esses concursos. Né? E aí eu fui, na época tinha a doutora Genivalda, que era promotora, que estava lá, me ajudou muito. E eu passei a estudar, eu era um juiz estudante da disciplina. E quando a gente estuda, os horizontes eles se abrem. Por isso que a JUP vai ser um case de sucesso. Porque a função dela é informar. A gente não pode exigir das pessoas aquilo que elas não têm conhecimento. De verdade. Então, quando a gente passa a informação e o conhecimento, essas pessoas realmente vão saber, conviver melhor com o conhecimento. Ô Jarbas, e aí ouvindo você falar, eu lembrei de algo que nós até havíamos conversado antes de entrarmos aqui no estúdio. Essa semana, a ministra Carmen Lúcia, numa palestra que deu numa universidade, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, ela mencionou essa questão dos crimes penais militares. E ela criticava, de certa forma, a aplicação da jurisdição militar em crimes, em casos que, ao menos no que ela se referia, me pareciam que eram crimes que deveriam ter sido como crimes comuns. O que você acha disso? A ministra dizia, não, é um absurdo que um militar cometa um crime contra um cidadão, e eu tenho a impressão que ela se referia aos crimes relativos à Lei Maria da Penha, não tenho tanta certeza assim, mas ela fazia essa crítica, né? O que é que você pensa sobre isso? Sobre essa questão quando o crime é cometido contra um cidadão fora da jurisdição militar ou fora do ambiente militar? Essas questões, Rossana, elas são interessantes, até porque eu passei 27 anos lá, eu também em parte concordo com ela em alguns pontos, mas o poder de legislar é do Congresso Nacional.
Essa é uma matéria de competência do Senado e da Câmara Municipal, do Congresso, da Câmara Federal, desculpe. Então, existem muitos, não só o Supremo, como os próprios juízes, nós fazemos críticas, mas essa competência para alterar isso é do Congresso Nacional. Nós somos aplicadores da lei. Então, se o Código Penal Militar, o Código de Processo Penal Militar, dá essa competência à Justiça Militar, o juiz não tem outro caminho, né? Ele não pode negar o exercício da jurisdição. Então, isso daí é uma matéria, por isso que eu falo que é importante que a gente oriente as pessoas, dê conhecimento a essas pessoas, que tem que se pressionar o Congresso Nacional. A evolução das leis no Brasil, ela se dá através de muita pressão. Por que saiu a Lei Maria da Penha? Porque Maria da Penha quase morava no Congresso Nacional. Passou anos lutando. E saiu do Brasil e foi lutar nas instâncias internacionais, Exato. inclusive. Então, e foi com essa luta dela nas instâncias internacionais que o Brasil se viu obrigado a poder participar de acordos internacionais, a ter que equalizar e tornar e dar uma certa legalidade, né, para que esses crimes passassem a viger como sendo crimes, né, a ser tipificados como crimes. Eu falo muito para os meus alunos da universidade, falo aqui olhando direto para o telespectador, a pessoa que está assistindo, de que é necessário luta. Nós, para mudarmos muita coisa nesse país, a gente tem que lutar, a gente tem que ir atrás, tem que mudar a legislação arcaica conservadora. Para você ter uma ideia, há pouco tempo atrás nós temos uma legislação que puniu o adultério, mas só por parte da mulher. Só quem era autora da ação, ou melhor, ela não era vítima, né? Ela deveria ser até vítima, mas ela passava a ser ré. Então foi através de muita luta. Então nós temos a escravidão no Brasil, se acabou através de uma lei que foi muita luta. Então se precisa. Esses movimentos sociais, eles são muito importantes. Eu vejo hoje no momento no Brasil um momento muito de parcimônia, as pessoas estão muito silentes, muito acomodadas. Nós temos que realmente lutar para mudar muita coisa nesse país, principalmente as legislações que não são legítimas, não vêm do seio popular. É verdade. Agora você mencionou a questão da legislação. E aí me lembrou que eu vejo muitas cobranças das pessoas atribuindo ao judiciário, né, a culpa pela soltura de determinados atores de crimes, né? Então é muito comum você ver que, ou nas redes sociais, os comentários que são feitos, ou nas conversas em casa, as pessoas atribuindo ao judiciário, culpando o juiz, né? Quando o juiz, na verdade, está cumprindo a lei. E eu sempre que posso, eu costumo dizer, olha, quando a gente acha que uma determinada decisão de um magistrado está equivocada, a gente tem que se lembrar que o magistrado ele está cumprindo a lei. E não é ao judiciário que se deve cobrar, mas ao legislativo. Então, quem foi o seu deputado federal? Quem foi o seu senador? É dele que você precisa cobrar para que aquela lei seja modificada, né? Se fala muito do ativismo judicial. Eu, às vezes, até mesmo como cidadão, eu posso fazer críticas, mas, ao mesmo tempo, eu me entolho e vejo... O Congresso Nacional, muita coisa o Congresso Nacional já poderia ter resolvido e não fez. E foi preciso o Congresso Nacional faça essa omissão, aí o Judiciário vinha fazer. Vamos dar um pequeno exemplo, a questão das uniões homoafetivas. Sim. Né? Hoje, a posição do Supremo é que há uma permissibilidade, mas o Congresso Nacional não fez. Então, a questão da concubina foi a primeira decisão, foi o Supremo entender que a concubina, aquela pessoa que vive com outro, né? Uma companheira, ter direito a... Então, a questão dos filhos adotivos, que antes da Constituição de 88, só podiam herdar 50%, já havia decisões, principalmente do Rio Grande do Sul, que é um tribunal progressista conhecido no Brasil, em vir com essas primeiras decisões judiciais. Então, o que é que ocorre? Esse ativismo que se chama, às vezes não é um ativismo mero do judiciário, é uma necessidade social. E aí o judiciário tem que decidir. Ainda até, acho que
com você vai ter tanta coisa para a gente conversar, Jarbas, espero que dê tempo, viu? Mas aí, ainda para a gente sair desse tema e adentrar em outros temas, como cidadania e tanta coisa boa que você tem tratado aí, mas eu queria perguntar a você, nesse período todo em que você esteve como juiz da Justiça Penal Militar, como é que você agia, como é que você decidia, né? Porque tudo eu acho que é um equilíbrio que a gente precisa encontrar. Mas qual era a dificuldade, às vezes, de decidir naqueles crimes em que, se por um lado era preciso observar algo que é típico dos militares, que é a hierarquia, disciplina, mas por outro lado era preciso respeitar também direitos fundamentais. Nesses casos, como era que você, enquanto juiz, como é que você resolvia esse problema? Eu tive algumas decisões polêmicas, né? Porque havia o sopesar do magistrado, né? Entre essas questões e a própria dignidade da pessoa humana. Eu peguei um caso que foi bem interessante aqui, né, no estado, sobre um suposto crime praticado por 5 policiais militares, né? E houve uma pressão muito grande. Para você ter uma ideia, o relatório desse inquérito foi assinado por 14 delegados de polícia, coisa que eu nunca vi. A pressão, teve uma pressão de parlamentares federais e havia realmente ali uma coisa chamada que a gente indúbio pro réu. E eu sabia que a minha decisão, se eu absolvesse essas pessoas, ela teria um sentimento muito negativo da sociedade, porque a pessoa era pobre, negra, mas eu não tinha prova suficiente. E eu tive a coragem de absolver e o tribunal manteve essa minha decisão. E eu sempre digo isso em sala de aulas para os meus alunos: se vocês forem embarcar na magistratura, uma coisa que é essencial é coragem. Vocês têm que ter coragem, porque às vezes você vai ficar nessa, né? Tem um poder da mídia muito forte hoje, e às vezes o juiz se sente intimidado, e às vezes por pressão da mídia o juiz muda a sua decisão. Eu nunca mudei minha decisão, logicamente que hoje estou vivendo um tempo diferente, mas há pouco tempo, né, que eu deixei a magistratura, mas eu nunca me impressionei com isso. Eu entendo que o magistrado ele tem que agir de acordo com a consciência dele, baseado nos princípios que ele encontre. Como a meu ver, existe um princípio maior, que era o princípio do indúbio pro réu e da dignidade da pessoa humana, então, só pesando, eu tive que optar por isso. Jarbas, aí quando você fala na dignidade da pessoa humana, eu acho que a gente vai caminhando já para um tema que eu sei que é muito caro, que é o tema da cidadania. Inclusive, você hoje é professor dessa disciplina na Universidade Federal. Eu sei que você tem uma tese, sua tese de doutorado é sobre cidadania, e o mais impressionante é que foi você o estudioso que conseguiu provar que a cidadania é uma ciência. E aí a gente já havia conversado sobre isso, mas aí conversamos sobre outros assuntos e eu tinha uma curiosidade, assim. Como é que você chegou nessa conclusão de que a cidadania é uma ciência e quais métodos você utilizou para entender e chegar nessa conclusão de que se trata efetivamente de uma ciência? Porque me parece que até antes da sua tese ainda não era tida como uma ciência a cidadania, não é isso? Não. Se você for fazer uma busca hoje na inteligência artificial, no Google, você pode colocar e vai colocar meu nome, Jarbas Bezerra, teoria, eles vão dizer. Existia no mundo antigo, né, o nosso primeiro filósofo, que eu chamo de Aristóteles, né, que o nome mesmo é Aristóteles, ele entendia que a cidadania era um mero princípio filosófico, né? Depois veio no mundo moderno, Marshall, dizer que a cidadania, além de um princípio filosófico, também era sociológico. E aí o que é que ocorre? A própria
inteligência artificial, o Google fala que existe uma terceira teoria hoje, que é a teoria do professor Jarbas Bezerra, a teoria contemporânea, que a cidadania é uma ciência. E foi muito boa a sua pergunta. Primeiro, a gente tem que saber o que é ciência. O que é ciência, né? Primeiro, para você comprovar que algo é uma ciência, você tem um método científico. Porque a gente pensa assim, não, ciências só são as ciências naturais. Ou, por exemplo, a química, a física, a biologia, que você pode comprovar em laboratório. E como é que a sociologia é uma ciência? Como é que o direito é uma ciência? Isso é feito em laboratório social. É a sociedade, através dela, que você vai trabalhar e que você vai comprovar que algo é ciência. E aí você tem 7 métodos. Você tem a observação, você tem a experiência, você tem a repetição. E aí até você chegar a uma conclusão e depois você publicar. Eu entrei no curso eu fui fazer um doutorado, porque eu sempre fui um apaixonado pela educação, mas eu queria fazer um doutorado que envolvesse a educação e também a cidadania. Apresentei um projeto, na época, em 2018, para dizer que o tema a minha tese do meu doutorado era cidadania como forma de desenvolvimento social e econômico. Quando eu apresentei esse projeto, o projeto foi muito bem aceito e tudo, mas a minha professora, Betânia Ramalho, foi secretária de Educação, professora da UFRN, ela sempre dizia assim, Jarbas, o que faz a diferença no trabalho é o seu ineditismo. E eu me sentia um pouco amputado. Especialmente nos trabalhos de doutorado. Exato. Né? Eu dizia, então, certo dia, eu já estava com a metade do trabalho pronto, eu fui a uma livraria, e andando nessa livraria, comecei a circular e vi um livro de capa, tanto é que o meu livro, em homenagem a esse fato, tem a capa preta, e com esses nomes, porque era um livro com a capa preta e os nomes amarelos. O que é a ciência? Aí eu comprei, achei interessante o livro, comprei o livro e fui para casa, li algumas páginas, achei interessante, porque a gente fala tanto em ciência, mas o que é ciência? Ciência é tudo aquilo que evolui a sociedade. Então a medicina é uma ciência, né? A própria informática é uma ciência, evolui a sociedade. E que é muito importante, que não pode ser tratado como um mero princípio. E aí, adormeci quando fui. No outro dia, pela manhã, eu tenho muitas ideias noturnas e matinais. Eu não sei o que é que acontece com a minha cabeça. Eu acordei e fui escovar os dentes. E quando estava escovando os dentes, aí bateu a minha pergunta. Eu mesmo me perguntei, ciência, por que a cidadania não é uma ciência? Por que é um mero princípio? A professora Betânia acorda muito cedo, esse eram as 7h15 da manhã, eu liguei para ela. Disse, professora, eu vou fazer aquilo que a senhora sempre disse, que o trabalho tem que ser inédito. Ela disse, o que foi que aconteceu? Você não dormiu, não? Eu digo, dormi muito bem, mas eu acordei com a ideia. Eu quero comprovar que a cidadania é uma ciência. Ela disse, muito boa, mas você tem pernas para isso? Eu disse, me dê 3... Ela disse, você já está na metade do seu trabalho. Eu disse, me dê 3 meses, que eu vou comprovar que a cidadania é uma ciência. E aí, para você comprovar, além do método científico, você, em regra, cria teorias. Por exemplo, o direito, a teoria tridimensional do direito, de Miguel Reale. Aí eu peguei a teoria da polaridade, a teoria tridimensional do direito, tetradimensional do direito, que é do professor Paulo Lobo, e criei uma nova teoria para a cidadania, que é a teoria jurídica universal da cidadania, ou teoria pentadimensional. Que aí eu fiz uma linguagem semiótica, coloquei fato, valor, norma e conduta e direitos e deveres. E aí nesse círculo, quando se junta direito e dever, aí defendo que a cidadania nunca vai ser plena, não existe cidadania plena, né? Só no céu. A cidadania ela é ideal. Ela não tem. Se você chegar no país mais evoluído do mundo, lá não tem cidadania plena, tem cidadania ideal. Porque acidente de trânsito sempre vai acontecer, sempre vai haver homicídio, sempre vai haver furto, roubo, por menor que seja. Então a cidadania ela não é plena. Você pode buscar a cidadania ideal. E aí comecei, aí fiz. E essa questão da cidadania plena, desculpa até interromper você, que você vai falando não. e a mente da gente vai, né?
E essa questão da cidadania não plena e ideal, ela é decorrente da sua tese ou já havia estudos sobre isso Já havia anteriormente? estudo sobre isso, mas não como ciência, né? Aí eu fiz, olha, os círculos, aí até cheguei. Então aí quando a gente não tem a cidadania, a falta de cidadania, aí eu pego Milton Santos, que era muito amigo e ligado a Paulo Freire, que ele fala na cidadania mutilada, que é a cidadania que a gente está vivendo hoje, que é a falta de cidadania, melhor dizendo, né? Da prática da cidadania. E aí, para minha surpresa, eu criei essa teoria em 3 meses e fui defender o meu trabalho. Existiam 5 pessoas na banca, um espanhol, português, algumas pessoas aqui do estado, e eu tive o prazer de ser, a própria comunidade científica disse que o trabalho era inédito e que eu deveria ser indicado para o prêmio da CAPES, de tese. E a partir daí só foi coisa boa. Criei a disciplina agora recentemente na universidade, apresentei como disciplina não só para o curso de Direito, porque a disciplina é Cidadania como Ciência Jurídica e Social. Como Direito também é a ciência jurídica, e a cidadania jurídica e a social. E porque nós temos normas comportamentais. Assim como o direito tem as suas normas legais. E como é que os alunos estão recebendo essa disciplina? Olha, eu sou suspeito, né? Mas eu tenho recebido elogios que me emocionam depois da aula. Professor, no dia que eu fui apresentar a teoria, né, a TEJUC para eles ficaram assim, estupefatos. E pode ser vaidade da minha parte, mas é uma vaidade que não é arrogância. Vaidade boa, né? Vaidade boa. Eu fui fazer a pesquisa e quando eu encontrei, dizendo que eu estava sendo comparado a Aristóteles e a Machado, Mas você tem que ser vaidoso mesmo. os ídolos, meus ídolos. Sem dúvida. Então eu fiquei... Não, aí calma. Eles não são... Aí eu acho que você está sendo egoísta, porque eles não são apenas seus ídolos, eles são ídolos da humanidade, né? Pelo menos Aristóteles é ídolo da humanidade. Exato. E foi uma aluna minha que chegou para mim e disse assim, olha aqui, professor. Ainda há quem concorde e quem discorde, mas Aristóteles é ídolo da humanidade. Exato. Então assim, eu fiquei muito feliz e aí eu encontrei... Como eu sempre fui um fascinado pela educação, desde os 16 anos que eu sou professor, eu estou assim, vivendo a melhor fase da minha vida. Que coisa maravilhosa já. Eu nunca imaginei que eu pudesse chegar à universidade, criar uma disciplina e eu próprio ensinar essa disciplina. E a disciplina não é só para o curso de Direito. Era uma disciplina que está aberta para os outros cursos. Então, eu fico muito feliz. Que bom. E aí você diz que a sua tese fala da cidadania no aspecto jurídico e social. E talvez até você já tenha respondido um pouco algo que eu queria lhe perguntar. Eu ia lhe perguntar se você vê a cidadania muito mais próxima da sociologia ou da ciência política. Porque a política e a cidadania, eu acho que elas conversam muito e têm inúmeras afinidades, né? Porque talvez uma exista tendo a outra como finalidade. Com certeza. Até porque toda ciência social ela é humana. Então, a humana está ligada à política. Então, existe uma coisa chamada classificação das ciências. E nos meus estudos eu comprovei que a ciência ela não pode ter, em regra, uma única classificação. Tanto é que eu estou agora, eu acho que nos próximos 30 dias eu concluo, eu ousei mais ainda. Eu desde criança, minha mãe dizia que eu era muito ousado. Ousado às vezes em me meter em assuntos que não era da minha, né, competência de criança. E eu criei agora, tá para sair. Eu já estou na fase de conclusão, um novo livro em que eu demonstro que cidadania não é só ciência jurídica e social. Cidadania é a ciência das ciências. Porque toda e qualquer ciência está ligada à cidadania. Se você perguntar a medicina... Ou toda e qualquer ciência talvez tenha ela como objetivo fim. Com certeza. A medicina.
Como é que você pode ter uma ciência tão importante quanto a medicina, ela não está ligada à cidadania? A arquitetura, o que é que tem a ver? Está lá. Eu cito 50 ciências e disciplinas, começo com a letra A, arquitetura. O que é que a arquitetura tem a ver com cidadania? Tudo. Os espaços que hoje você tem reservado para pessoas com deficiência, as pessoas que têm necessidades especiais, os espaços, tudo, até a questão da ventilação. O que é que a geografia tem a ver com cidadania? Tudo. Milton Santos fala da cidadania e da geografia. Então, o direito que normatiza a vida das pessoas tem como finalidade a cidadania. A fisioterapia, tudo a ver, porque você exatamente vai ocupar espaços, você vai fazer com que você tenha mais forma de... Por exemplo, alguém já quebrou uma perna, eu já quebrei minha perna e passei 30 dias deficiente, uma necessidade especial. A fisioterapia me ajudou a voltar a ser quem eu sou hoje. Então tem toda a ligação. Então eu já estou defendendo que além de jurídico social é a ciência das ciências. Então, assim, é um tema que tem que ser estudado e tem que ser curricularizado, tem que estar no currículo, não é só no ensino universitário. Eu defendo isso e quero, antes de morrer, concluir esse sonho, que é colocar nas escolas, desde o ensino infantil, fundamental 1 e 2 médio, a disciplina de cidadania. Jarbas, como é que você vê hoje a cidadania no Brasil? O Brasil é um país que tem inúmeras desigualdades e o mundo hoje caminha para que haja uma desigualdade ainda maior, né? Há previsões aí de que no futuro é preciso que se tenha um valor mensal para que se pagar às famílias em razão da inteligência artificial que vem aí, e muitas atividades, especialmente aquelas atividades repetitivas, elas vão deixar de existir e muita gente vai ficar sem trabalho. Você já teve oportunidade de estudar isso, de prever como será no futuro, né? Então, acho que eu lhe fiz 2 perguntas, né? Uma sobre como é que nós estamos hoje em termos de cidadania no Brasil. E como é que você vê isso no futuro? No Brasil, e eu não sei se você teria como me responder, mas até no mundo, né? Por sinal, Rosana, isso foi muito boa a sua pergunta, porque segunda-feira eu dei uma aula para os meus alunos e eu fiz um comparativo entre a cidadania em Portugal, Paraguai, Uruguai, Chile e Alemanha. Então nós pegamos 3 países da América Latina, 4º com o Brasil e a Alemanha. E nós, ainda em relação a esses países, até o Chile, nós estamos engatinhando na educação cidadã. Por quê? Porque todos esses países, até a Alemanha, passaram por regimes ditatoriais e após esse regime, porque em regra é o seguinte, quem está no poder, ideologicamente, o primeiro filtro que ele tenta furar esse filtro é a educação. Ou seja, há uma tentativa ideológica de manipular a educação, que automaticamente vai manipular a família. Então, o que é que ocorreu? Quando nós tivemos na época da ditadura militar, foram criadas disciplinas como a educação moral e cívica, que era no ensino do 1º grau, no 2º grau era a OSPB, Organização Social Político Brasileira. Estudei a OSPB. E no 3º grau... E a Organização Moral e Cívica também. E no 3º grau, o estudo dos problemas brasileiros. Quando houve o rompimento, em todos esses outros países... eles tiraram essa disciplina e inserir a disciplina de educação cidadã sob o regime democrático. Ou seja, há 40 anos que o Chile, que teve uma ditadura ferrenha, está na nossa frente porque eles colocaram. E nós não colocamos. Então a gente está 4 décadas de atraso em educação cidadã. Por isso que nós temos o país que mais tem acidentes automobilísticos do mundo, um país onde mata as minorias, um país onde as mulheres ainda estão engatinhando nos seus direitos. Então, tudo isso, nós temos que correr. Então, é como se fosse uma corrida e você estivesse em 5º lugar e você quisesse chegar perto do primeiro. Então, se essa corrida tivesse espaços de paradas,
Então, você iria hidratar essa pessoa para que essa pessoa conseguisse chegar. Então, o Brasil está precisando disso, hidratação. Essa hidratação é com conhecimento dessa educação cidadã. E aí, quando você fala da inteligência artificial, eu me assusto quando eu vejo. Nós não podemos ainda prever o futuro, né? Saber o que é que pode acontecer. Mas isso que você falou, eu não tenho a menor dúvida. Que vai, ou já está acontecendo, né? Perdas, a mão de obra, ela vai ficar. E outra coisa, não só algumas áreas de serviços primários, mas outros serviços de os próprios advogados, os próprios magistrados. Há 20 anos eu falava para os meus alunos, olha, vocês não se preocupem que a única profissão que nós não seremos substituídos por máquinas é o campo jurídico. E eu errei. A gente está sendo substituído. Então isso é uma coisa a se pensar, e aí a gente vai precisar exatamente dessa palavrinha que eu digo que é a ciência da felicidade também, a ciência do desenvolvimento, que é a cidadania. Só através dela... a ciência da felicidade. Da felicidade. Porque quanto mais você tem a prática de educação cidadã, mais você se torna feliz. Vou dar um exemplo. Você vai sair do seu prédio, numa rua movimentada, como eu moro, e às vezes eu passo 6 minutos e ninguém me deixa passar. Enquanto eu já fiz o cálculo, são 3 segundos para eu passar. Quando alguém para eu passar, eu fico feliz. Então, isso é um ato de cidadania daquela pessoa que praticou comigo. Sem dúvida. E aí, pelo que você está dizendo, né, do retrato aqui do país, é como se nós não tivéssemos cidadania, pelo menos foi o que eu entendi. Mas, ao mesmo tempo, fala-se muito em cidadania. Isso. Que fala-se muito em busca da cidadania plena. Não existe. A cidadania ela é ideal. E só existe a cidadania se houver ações cidadãs. Uhum. Tá? E aí a pergunta que eu lhe faço é, bom, se não existe cidadania, então todo esse discurso que se fala em cidadania aqui no Brasil é intuitivo? Além disso, não havendo... antes da sua tese, não havendo uma outra tese que tivesse definido a cidadania enquanto ciência, o que se tinha antes eram discursos intuitivos, não fundamentados ou não? Como é que você via a cidadania antes do desenvolvimento da sua tese para quem estuda e tenta implementar a cidadania no país? Eu não me refiro, obviamente, aos cidadãos em si, né? Mas para quem pensa a cidadania e tenta implementá-la na nação. Nós tínhamos e temos ainda muito a cidadania formal, que são aquelas garantidas em leis, em regulamentos. Então, por exemplo, quando se fala assim, todos são iguais perante a lei, independente de raça, cor, sexo e gênero. Isso é uma cidadania formal. Mas será que todos são iguais perante a lei? E a gente tem que lutar por essa igualdade. Então existe uma cidadania formal, capitulada, legalizada, mas tem a prática constitucionalizada, e aí a gente tem que pleitear. Então, se eu, por exemplo, a questão das reservas de vagas de pessoas que têm necessidades, que necessitam, as reservas de vagas em universidades para aquelas pessoas também que a legislação... E aí você vai dizer, isso só existe porque houve uma luta social para isso. E também uma luta para que isso seja colocado em prática. A questão do eleitoral, das mulheres que tem que pleitear e ir lá buscar, né, as suas vagas. Então tem toda essa questão. A gente tem que tirar aquela coisa que está só formalizada para que a gente coloque em prática. E aí é preciso que as pessoas tenham conhecimento. Por isso que esse meu papel, o seu papel é importantíssimo, o da EJUP, mais ainda, informar para que as pessoas, porque muitas vezes a gente não está falando desse conhecimento de pessoas que não são alfabetizadas, não. Às vezes uma pessoa que é uma alfabetizada e uma pessoa letrada na medicina, mas ela não tem conhecimento de cidadania. Jarbas, às vezes o que acontece é que a teoria ela é muito bonita enquanto mostra os problemas e até de certa forma apresenta alguma solução. Uma solução teórica. Mas os problemas de cidadania são problemas muito práticos.
da vida, do dia a dia, daquelas pessoas que não têm água, que tem um córrego de água servida que passa em frente à sua casa, do rio que é sujo, da água não tratada. São inúmeros os problemas práticos, da vida prática, não é? Do cidadão brasileiro, se é assim que a gente deve chamar. Como é que a ciência da cidadania pode ser aplicada no dia a dia das pessoas, no dia a dia da prática? A sua tese, que eu não li, inclusive o livro é esse, né? Acho que é bom até você mostrar depois ao nosso aluno. Eu trouxe para você. Ai, meu Deus, que lindo, muito obrigada. Vou autografar no final. Eu quero que você autografe sim, obrigada. E que faça bom de coração, uso. Viu? E quando você me fez essa pergunta, a pergunta tem resposta aí no livro. Porque, olha só... Não vai dar tempo de eu ler para a gente responder, então você vai ter que responder logo. Me dá um spoiler. Olha só, eu posso só... Olhe que Comênios, que era um estudioso que falava muito de cidadania, olha só o que é que ele falou em 1657. Eu estou falando de 1657. Olha a resposta à pergunta que você me fez. Isso aqui é uma frase que eu cito, eu abro o livro com ela, que foi uma das pessoas que eu estudei muito Comênios para fazer essa tese no campo da educação. Para orientar e guiar as crianças, são mais úteis os exemplos do que as regras. Se algo é ensinado a uma criança, pouco fica gravado, mas se for mostrado o que os outros dizem, ele logo as imitará sem precisar de ordens. E quanto maior é o pomar, mais crescem as árvores. Quanto maior o pesqueiro, maior o número de peixes. E assim como se devem preparar os pesqueiros para os peixes, os pomares para as plantas, também se devem preparar as escolas para os jovens. A resposta está exatamente estudar a cidadania como ciência. Olha só, que maravilha. Não, estou feliz, viu, com o meu presente, muito obrigada. Vou até mostrar aqui o livro A Cidadania como Ciência, do professor e juiz emérito Jarbas Bezerra. Obrigada. Da sua tese de doutorado, Aspectos da Conduta Educativa da Cidadania como Ciência Jurídica. E aí a gente está falando de cidadania e falando de sociologia, falando de ciência política. Mas você sabe que eu levei muito tempo para entender o que era filosofia, você acredita? Meu marido gosta muito de ler sobre filosofia, então acho que desde que eu tenho 19 anos, né, nós começamos a namorar e ele sempre leu muito sobre filosofia. Mas os filósofos que ele lia, assim, eu não era tão simpática a eles, ele sempre gostou muito de Sartre, que é um grande filósofo, né, mas... eu gosto muito dos filósofos antigos e depois que eu passei a me reportar aos filósofos antigos, como Marco Aurélio, Sêneca, e eu digo que, óbvio, eu não entendo quase nada de filosofia, mas eu sou uma pessoa muito curiosa e a minha curiosidade me leva a ler um pouco. E eu passei a entender, depois de muito tempo, depois de anos, que a filosofia, na verdade, é você pensar sobre a vida, pensar sobre as coisas e até como viver melhor, né? É um dos objetivos da filosofia, é você viver melhor. E aí eu quero com isso lhe perguntar, o que é que a cidadania e a filosofia têm em comum? Onde é que elas se encontram? Primeiro, são duas ciências. A filosofia é uma ciência e a cidadania hoje eu defendo como ciência. Uma complementa a outra. Quando você fala assim, essa frase que eu vou dizer que hoje é a minha frase de vida. Entre ter razão e ser feliz, o que você quer? Eu quero ser feliz. Felicidade é um princípio, veio da filosofia. A razão também está dentro da filosofia, mas entre a razão e a felicidade existe uma imensidão de coisas. Então, se eu estou aqui e vejo essa parede branca, e você diz que ela é preta, a gente pode até discutir, você vai sempre achar que ela é preta e eu sempre vou achar que ela é branca. Então, quando eu tenho essa discussão com alguém que eu já conheço há muito tempo, que não é o seu caso, pessoas que são ranzinzas... Eu ia dizer, pode vir a ser, né? Mas quando você disse pessoas que são ranzinzas, aí exato. eu não sou então, eu, não. Que você sabe que você não vai mudar a opinião delas, então você vai perder uma energia muito grande. E hoje... tem uma coisa chamada o efeito lagartixa, que você olha para a pessoa, que você balança a cabeça.
E aí você vai ser feliz. Então, Eu não sabia, efeito lagartixa. efeito lagartixa. Então você pega e balança a cabeça, sorri, né? E não vai discutir, então isso é felicidade. Então, aí dentro do meu livro, né, A Cidadania, a Ciência das Ciências, está lá, Filosofia como Ciência, e dizendo que desculpa, vou pegar o livro aqui para lhe mostrar, eu trago fundamentos filosóficos porque eu digo o seguinte, que no mundo cristão, é um livro totalmente laico, né? Mas no mundo cristão, quem foi o maior cidadão do mundo? Jesus Cristo, que foi o primeiro a falar em cidadania, porque se você for pegar no âmbito das suas escrituras, ele praticava o perdão, valorizava o trabalho, enaltecia a imparcialidade, combatia a fome. Então, no mundo cristão, se você for lá para Confúcio, se você for para Buda em outras religiões, também da mesma forma. Então, o mundo cristão e outras religiões também pregam a questão da cidadania que está ligada à filosofia. E eu cito aqui, dentro do livro, 50 personalidades que vão de Buda, a Anitta, Mahatma Gandhi e a própria Madonna, que falam de cidadania, de uma forma ligada à música. Então, tudo está ligado, uma coisa está ligada à outra. Então, nenhuma ciência, ela se torna independente, ela sempre está auxiliando a outra. Então, você tem aqui Papa João Paulo II, fala de princípios filosóficos dele também, de Gandhi. Aliás, é muito comum que os papas estudem filosofia, né? Com certeza. Aquele papa alemão, antes do Papa Francisco, era um filósofo profundo. Isso. E tá aqui, ó, entre eles, ó, Nelson Mandela, Chico Xavier, Margaret Thatcher, Bob Marley, Maria da Penha, Paulo Freire, Irmã Dulce, Menininha do Candoá, Dalai Lama, Hebe Camargo, Paulo Coelho, Gisele Bündchen, todas essas pessoas falaram alguma frase ligada à cidadania. Então eu mostro que a cidadania é uma ciência. Ela pode ser erudita e pode ser pop. Pop, total, entendeu? Então assim, e aí meus alunos, né, eles chegam para mim e dizem assim, professor, o que me encanta nisso é porque o senhor fala de uma forma lúdica. E eu sempre fui assim, eu nunca gostei de rebuscagem. Eu entendo que se a gente vai ensinar algo para alguém, a gente tem que ser simples. Então, a minha linguagem sempre foi simples. Eu nunca fui muito fã do juridiquês, de falar difícil. Aqui e acolá a gente ainda solta uma frase, né? Mas é isso que eu quero. Eu acho que a gente tem que passar de uma forma simples para que as pessoas, para que você, uma advogada, me entenda, mas como um mestre de obra que esteja aqui do lado, que se for ver isso, vai entender o que eu estou falando. O Jarbas, você tocou num ponto tão importante para o direito, porque eu penso que também é exercício de cidadania quando você entende uma das coisas mais importantes que existem numa democracia, que é a justiça. Então, o cidadão, ele precisa ter acesso à justiça, e ter acesso à justiça é entender o que a justiça decide sobre ele. E aí, quando você usa uma linguagem muito rebuscada, você torna a justiça muito distante do cidadão. E eu me lembro que Barroso, quando ainda ministro do Supremo Tribunal Federal, exercendo a presidência do Supremo Tribunal Federal, num dos eventos do STF, ele falou sobre a necessidade de aproximação da justiça do cidadão. E uma das formas de você aproximar a justiça do cidadão é você simplificando a linguagem. Porque nós que vivemos aqui no mundo jurídico, e isso é muito importante para o jovem jurista, né? Seja ele advogado, juiz, promotor, advogado da União, advogado, procurador, seja ele quem for. Eu penso que é muito importante que o profissional entenda a importância da linguagem simples. E quando você diz que você tem essa personalidade quase lúdica, né, pelo menos na hora de ensinar, isso aproxima muito você também do seu aluno. E eu imagino que, enquanto juiz, deva ter aproximado você do cidadão, né? Porque aquele magistrado distante, e isso não deve se confundir
com uma intimidade, vou usar um termo assim, talvez um pouco pesado, mas uma intimidade quase desonesta, né? Como às vezes se mostra a imprensa aí, tem mostrado em alguns casos, e que, né, que eu espero que não seja, mas se for, é uma tristeza para a justiça. Mas eu penso que o juiz, ele precisa tentar manter essa proximidade do cidadão, essa proximidade para que o cidadão entenda que ele tem efetivo acesso à justiça, como diz a Constituição. Obviamente, o juiz mantendo aquela distância, não protocolar, mas aquela distância da Liturgia do carro. imparcialidade. Eu me refiro à imparcialidade, a distância da imparcialidade, né? Eu não sei se você concorda com que eu... Total, e me lembrou agora, me fez lembrar uma coisa, quando eu tinha 24 anos de idade, quando eu passei no concurso, que eu cheguei no interior, que o primeiro ato, que hoje é o último ato, que você fazia de interrogar o réu, que o interrogatório hoje vem no final, você tinha que obrigatoriamente fazer aquelas perguntas que estavam no Código Penal. E eu me lembro demais da minha primeira audiência, um processo criminal, que era um crime de homicídio, e a primeira pergunta que estava lá, é verdadeira a imputação que lhe é feita? O cidadão era analfabeto. Quando eu olhei, eu fiz assim, não vou fazer essa pergunta. Eu perguntei, isso aqui que eu li é verdade? O senhor praticou esse fato? Se eu perguntasse se é verdadeira a imputação que lhe é feita, ele ia dizer, o que é imputação? Que bicho é esse? Exato. Aula passada, falando sobre o princípio do contraditório, né, para os meus alunos, e aí eu disse, olha, deixa eu contar uma historinha para vocês, que vocês nunca mais vão esquecer, porque há 30 anos eu escutei isso e nunca mais esqueci. Quando Deus colocou no paraíso Adão e Eva, ele disse que não poderia Adão comer do fruto proibido. E saiu do paraíso, chegou a serpente. E a serpente estimulou que Adão comesse do fruto proibido. Quando houve o pecado, que Deus chegou, qual foi a primeira ação de Deus? Adão, o que tu fizeste? Deu a Adão a oportunidade dele se defender. Então isso é o que é exatamente o princípio do contraditório, você se defender daquilo que você fez. Então meus alunos não vão esquecer isso nunca, porque eu nunca esqueci. Então essa linguagem, eu sempre jovem, quer dizer, uma pessoa com 24 anos, ia fazer 25, assume uma responsabilidade de um cargo dessa natureza, mas eu já tinha essa plenitude, porque eu também já era professor desde os 16. Então isso facilitou e facilita a minha vida, e vejo o magistério como uma profissão belíssima, que a gente pode... Essa função que nós estamos fazendo aqui nada mais é do que dois professores conversando. Você está me ensinando coisas que eu não sabia e eu estou passando para você também, e quem está ouvindo... Coisas que eu não sabia. Exato, então isso é muito bom. E que provavelmente quem está em casa, em muitos casos também não sabia, né? Exato. Eu penso, Jarbas, eu me recordo, certa vez nós nos encontramos em São Paulo, num jantar, e você começou a me falar desse tema, e eu me lembro perfeitamente assim do meu encantamento, você falando da sua tese, como foi o seu projeto, porque eu também lembro de passear em Natal, de andar ali na praia, e antigamente vocês tinham um projeto ligado a essa questão da cidadania, que haviam dois personagens, Cidinha e Edu. E tinham dois bonequinhos, né? Então, era tão interessante. O que aconteceu que essas campanhas, elas deixaram de se repetir? Porque eu me recordo que havia o Setembro Cidadão, que era um mês em que a cidade se enchia de bonequinhos, e isso para as crianças era uma coisa bem lúdica, vem bem ao encontro daquele que você vinha conversando, e eu penso que era uma maneira muito divertida de trazer esse tema da cidadania, especialmente para as crianças, porque às vezes o adulto, a depender do estágio em que ele se encontra, da formação que ele tenha tido ou que ele não tenha tido, para ele é muito difícil apreender, não digo nem aprender, mas é apreender
né, determinados conceitos, mas a criança não, a criança ela está ali com aquele mundo ainda vazio para ser preenchido de coisas boas. Então a campanha, aquelas campanhas que vocês faziam eram maravilhosas. O que é que houve com essas Elas campanhas? ainda existem, o Setembro Cidadão. O grande problema foi porque a partir de 2020 primeiro, veio a questão da pandemia e depois as redes sociais e o ensino digital. A Finlândia e a Noruega estão voltando ao ensino tradicional, analógico. Eu até li sobre E é isso isso outro que vai dia. acontecer. Agora, a campanha vai voltar agora, Setembro Cidadão, com todo o gás. Porque a gente viu, e tiveram, porque logicamente para você manter essas campanhas você tem que ter ajudas, né? Seja do poder público, do poder privado. Aí vinha a questão profissional muito tempo, né? A magistratura me tomava muito tempo, Lígia. Eu fui para inatividade, Lígia também. Então ela está voltando agora com todo o Lígia gás. se aposentou também? Também. Ai, que coisa E maravilhosa. está empreendendo nessa área e é uma das maiores conhecedoras do campo das prestações de contas eleitorais. Vamos trazer Lígia aqui, né, para falar sobre isso. Com O certeza. momento é bem oportuno falar Exato. sobre prestação de contas. E ela Acho que a tá voltando. advocacia e os contadores que trabalham com poder público, políticos, eu acho que essa coisa da prestação de contas é um calcanhar de Aquiles. É um terceiro turno. É o né? terceiro turno, Porque exatamente. quando você tem suas contas Tem desaprovadas, prejudicado muita gente, mas está voltando. né? Então aqueles dois personagens eram Edu de Educação, Cidinha de Cidadania. O Setembro Cidadão era um projeto que foi criado através de um projeto de lei estadual e que é como Outubro Rosa e Novembro Azul. Outubro Rosa lida com câncer de mama, né? Novembro e o Azul. Novembro Azul, câncer de próstata. E nós, o Setembro Cidadão, lida com o maior câncer que nós temos no Brasil, o câncer da falta de educação cidadã. Nossa E vai senhora, é isso voltar. aí, hein? E você fala com tanta ênfase, assim, com tanto amor pela causa que empolga quem ouve, viu, Jarbas? Obrigado. Olha, eu tô aqui conversando com você, mas o pessoal da produção aí, Vitor, já tá me avisando que o nosso tempo tá acabando. Então, eu queria convidar você que está nos assistindo para pegar esse aviãozinho que tem aí, o aviãozinho no YouTube, qual que é, Vitor? Para compartilhar na setinha, né? Então, você compartilha e manda esse vídeo para aquela pessoa que você acha que vai se interessar por esses assuntos que nós conversamos aqui com o Dr. Jarbas Bezerra, professor, juiz emérito, uma pessoa extremamente conhecida, respeitada, principalmente na área dele que ele atua. Jarbas, muitíssimo obrigada. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. A EJUP está muito feliz de ter recebido você aqui. Esperamos que você venha com todo esse seu capital intelectual, né? Você, sem dúvida, pode ser um dos grandes experts e professores aqui da EJUP, porque o nosso interesse enquanto escola voltada para a educação jurídica é compartilhar conhecimento e ajudar aos profissionais que acreditarem no nosso projeto, que eles podem melhorar cada vez mais a sua capacidade, eu não diria capacidade intelectual, porque aí você entra no âmago, né, da intelectualidade, mas aumentar os seus conhecimentos. Hoje é possível fazer isso já há algum tempo, você não precisa frequentar uma sala de aula, basta que você tenha vontade. Se você tiver vontade de aprender, hoje existe uma gama de oportunidades aí na internet. Obviamente que existem aquelas que têm uma profundidade maior, uma profundidade menor. Aqui na EJUP, o nosso interesse é fazer educação com extrema qualidade. Então, as pessoas que nós temos trazido aqui, né, que têm vindo aqui para o nosso podcast, as pessoas que a gente escolhe para ensinar, lecionar aqui ao aluno da EJUP, são pessoas qualificadas assim como você. Então, muito obrigada por ter vindo, por ter confiado a sua imagem aqui à EJUP. Nós agradecemos demais e aí eu queria que você desse uma última palavrinha aqui com o nosso espectador, nosso aluno EJUP. Eu só tenho a agradecer, né, o convite de vocês. A EJUP já está sendo um sucesso. Podem contar comigo. Eu entendo que já falei diversas vezes aqui,
nessa live sobre o conhecimento e a informação. Estou aberto à EJUP e vocês estão fazendo um trabalho excepcional. Isso que vocês estão fazendo vai ficar para a história. Isso aí pode esperar e só quem pode dizer é o tempo. E o tempo, como é o Senhor das virtudes, Verdade. vai demonstrar isso. Eu que agradeço e os temas que vocês trazem aqui são fenomenais e podem contar comigo, porque eu estou à disposição. Obrigado. E você que está nos assistindo aí, vale a pena. Assista até o final. Gente, olha, muito obrigada pela sua audiência, especialmente a você que ficou conosco até agora. Muitíssimo obrigada e até o nosso próximo episódio.